Pessoal, na semana 2 do PET 2 a gente vai estudar uma coisa muitíssimo interessante e que parece difícil, mas não é difícil, né? Então, assim, como a gente está estudando o gênero textual debate, e o gênero textual debate ele é um gênero textual argumentativo, ou seja, as pessoas vão defender uma ideia e para defender essa ideia elas precisam de argumentos. E os argumentos são aquelas ideias que você vai colocar ali para dizer que aquilo que você está defendendo é verdade ou tem razão de ser. E os argumentos eles têm que ser bons, porque você precisa não só defender as suas ideias, mas você também busca convencer o outro de que você está certo. Então é muito importante você usar, né, os chamados movimentos argumentativos e a força dos argumentos. Então, assim, não é só o que você vai usar para argumentar, mas também o modo como você vai falar e articular as palavras. Isso também vai ser muito importante para você argumentar. Então, assim, às vezes você tem uma ideia boa, um bom argumento, mas se você não colocar aquele argumento de uma forma legal no texto, né, de uma forma bem colocada no texto, ele pode não ter o tanto de efeito que ele teria se fosse bem colocado, né? Então a gente vai aprender isso aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar os operadores argumentativos. O que é operadores argumentativos? Geralmente são as conjunções ou locuções conjuntivas, né? Ou seja, expressões que têm essa finalidade de amarrar as ideias, de introduzir uma ideia, de conectar ideias, né? As conjunções são palavras que conectam, tá? E as palavras que conectam, frases, palavras e ideias, elas têm uma função argumentativa, tá? A gente vai ver aqui então. Então, existe o contra-argumentar, né? O que é o contra-argumentar? Porque, veja bem, a pessoa com quem a gente vai debater, ela vai apresentar argumentos, certo? E aí você vai ter que apresentar outros argumentos para contra-argumentar, ou seja, o que é contra-argumentar? É analisar argumentos que sustentam uma opinião diferente da sua. Então você vai olhar para o argumento da pessoa e vai ver se tem alguma falha na argumentação, ou se tem algo que você possa colocar ali no seu texto, na sua fala, que vai servir para contrapor, ou seja, para mostrar que aquilo que a pessoa está falando não é bem assim, ou não está correto, ou tem alguma falha, ou pode ser contestado e até mesmo refutado, ou seja, pode ser demonstrado que não é verdade. Então, veja bem, você vai explicar por que esses argumentos não convencem, né? E vão apresentar outros na tentativa de influenciar a opinião do interlocutor. Ou seja, então você vai mostrar que aquela pessoa que está debatendo com você, a opinião dela não é boa, né? E você vai demonstrar então por quê, né? Porque não é boa, porque não convence, e ao mesmo tempo você vai tentar então convencer o interlocutor. Não só a pessoa com quem você está debatendo, mas principalmente aqueles que estão vendo o debate, né? Porque às vezes quem está debatendo, a pessoa está muito... ela não vai dar o braço a torcer, né? Infelizmente, muitas pessoas são assim. Ela não quer descobrir a verdade. Então ela vai se apegar ali aos seus argumentos com unhas e dentes. Mas quem está de fora, que está vendo o debate, pode ver quem tem os melhores argumentos, né? Então, se você tiver melhor argumento e você mostrar que o outro está errado, então aí você convence melhor, né? Consegue convencer as pessoas. Então, assim, existem expressões de concordância e discordância, né? Então, veja bem, às vezes num debate também, não quer dizer que a gente vai sempre discordar, a gente pode concordar também com o outro, né? Não é verdade? Mas a gente, geralmente, né, se é um debate realmente onde o assunto é polêmico e as opiniões são diferentes, obviamente que vai haver, né, mais discordância. Na verdade, o debate mesmo, ele tem que ter muito mais discordâncias do que concordâncias, senão não é um debate, né? Senão acaba sendo só duas pessoas concordando com a mesma coisa,
aí não tem disputa, né? Se não tem disputa, não tem debate, na verdade, tá? Então vamos lá. Então assim, só para não passar em branco essa parte aqui também, essa questão das expressões de concordância. A discordância serve para marcar a posição diante de outra opinião. Tá? Então qual que é a sua posição diante do que o outro pensa? É uma posição de concordância ou uma posição de discordância? Né? Então o uso de expressões como essas cria um tom amistoso, permitindo que os interlocutores discordem, sem se desrespeitarem. Então veja bem, quando você considera que o outro está falando, né, e você não concorda, mas a forma como você vai colocar isso é muito importante. Se você quiser manter o bom tom, se você quiser manter o respeito, né? Se você, por exemplo, uma pessoa fala uma coisa e você já chega e fala assim, isso é uma... Isso que você está falando é uma coisa estúpida, sem cabimento, sabe? Você começa já meio que xingar, desfazer do que o outro está falando. Então não é bem por aí. A gente precisa mostrar que o outro está falando algo que não é certo, ou pelo menos não é algo com que eu concordo, e eu tenho que dizer isso de uma forma elegante, tá? E aqui tem uma questão muito importante, que é a questão da antecipação, tá? Então assim, dependendo do que eu vou falar, do que eu vou argumentar, eu já sei que o outro vai usar um argumento contrário, né? Então por isso que eu tenho que estudar bem aquilo o que eu vou falar, né? Por isso que o gênero argumentativo, ele é um gênero, o tipo argumentativo, né? Os gêneros textuais, né? Como o debate, artigo de opinião, esses resenhas, né? Esses gêneros textuais argumentativos, eles precisam de muito estudo e precisam de muito desenvolvimento da linguagem, né? Então, assim, dependendo do que você vai falar, você já sabe que a pessoa vai discordar. Se você conhece mais ou menos a linha de pensamento da pessoa, você já sabe que a pessoa vai discordar, né? E aí você já tem que se armar e se munir de contra-argumentos, certo? Então vamos ver quais seriam então os operadores argumentativos, né, mais usados. E esses operadores argumentativos, eles vão marcar o movimento de argumentação. Isso é muito importante. O movimento de argumentação é importante para marcar a sua posição em relação ao que você está falando, desenvolver os seus argumentos e manter uma coerência, né? Uma coerência e uma coesão também, ou seja, manter as palavras conectadas ali, né? O texto coeso é o texto que as ideias não estão soltas, entendeu? Tudo está amarradinho, tudo está conectado. Então, por isso que as conjunções, né, que são palavras conectivas, são muito importantes. Então, olha só. Existem operadores argumentativos que introduzem, né, um argumento mais forte em relação ao usado antes. Então, você já falou alguma coisa e aí depois você ainda fala outra coisa que reforça ainda mais, até mesmo, né, inclusive, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma argumentação, por exemplo, o aborto é um crime contra um ser inocente, que não pode, que inclusive o bebê não pode nem gritar para pedir socorro, né? Então, esse inclusive, vou colocar um fato a mais, uma ideia a mais, para mostrar que aquilo que eu estou defendendo, aquilo que eu já falei, né, pode ser ainda falado ainda mais, entende? Então, esses operadores aqui, eles reforçam, introduzem outros argumentos e mostra, na verdade, introduz outros argumentos ainda mais fortes do que os que você já falou. Esses aqui também são muito importantes, ó. Esses aqui vão acrescentar de fato, né? Vão acrescentar mais ideias, entendeu? Então, por exemplo, você dizer que cada um é responsável pelos seus atos, porque cada um tem que responder por aquilo que pratica e
todo mundo vive debaixo da mesma lei, das mesmas regras, então todos têm que conhecer essas regras e ser responsável pelos seus atos. Além disso, essas pessoas são livres, portanto, elas não podem dizer que não sabiam o que faziam ou que não podem ser responsabilizadas pelos erros que cometem. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é um exemplo onde a gente acrescenta uma coisa a mais para mostrar, por exemplo, para defender, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu estou dando, a ideia de que cada um é responsável pelos seus atos. Muito bem. A gente tem também os operadores que introduzem uma conclusão. Então você fala, demonstra um monte de coisa, aí depois você quer concluir a ideia. Aí você vai usar portanto, né, logo, assim, né, assim sendo, dessa forma, pois, né, em decorrência disso, consequentemente, né. Então veja bem, se eu for falar desenvolver o seguinte, defender a seguinte tese, né, alunos que não levantam cedo vão ficar com as atividades atrasadas, né? Alunos que não levantam cedo perdem a aula de manhã, já vê o grupo cheio de mensagem, não consegue acompanhar, desanima depois de ver tudo mais tarde e, consequentemente, deixa as atividades sem fazer e tira, né? E, portanto, ainda eu coloco uma outra coisa, e, portanto, não terão nota, ou terão nota baixa, tá? Então, é importante para amarrar as ideias, né? Amarrar as ideias e fechar o seu raciocínio. Depois de uma série de ideias que você vai lançando, mostrando causa e consequência, aí você vem e conclui, né? Então, com essas palavras. Então, são muito importantes esses operadores aqui. Isso aqui é importante. Operadores que contrapõem, né? Principalmente quando você vai contra-argumentar, né? Por exemplo, você pode começar dizendo assim, isso que você está falando é verdade, realmente acontece isso, aquilo e outro. No entanto, né? Aí você fala, no entanto, porém, contudo, entretanto, né? Mas, ou você pode começar de outra forma, né? Ainda que aconteça isso, tal, isso não pode ser feito, entendeu? Então, por exemplo, você dizer assim, por exemplo, se você quiser defender que ninguém pode ser vacinado de forma obrigatória, né? Aí você fala, ainda que, né? Ainda que a vacina seja algo muito importante para imunizar as pessoas e acabar com a pandemia e todas as coisas voltarem ao normal, não se pode obrigar uma pessoa a vacinar, entendeu? Porque o direito da pessoa de vacinar ou não, ele digamos assim, não pode ser tolhido de forma alguma, mesmo que, o mesmo que também já é uma outra forma de contrapor, mesmo que isso seja para o bem geral da população. Tá? Tô dando um exemplo aqui, não estou dizendo que aqui são exemplos, gente. Não quer dizer que é a minha posição em relação a nada do que eu estou falando, tá? São só exemplos. Então veja bem. Então eu vou usar essas palavras por causa disso, né? Para dar essa contraposição. Depois, operadores que estabelecem a relação de comparação, né? Então, por exemplo, mais que, tão como, né? Então, tal coisa é tão ruim como outra, né? Isso é tão prejudicial, né, que outro, ou isso é mais prejudicial que tal coisa. Então, essas comparações é importante quando você vai, por exemplo, defender uma coisa, né, em comparação com outra. Então, você vai ter que usar muito esses operadores de comparação. E tem também aqueles que introduzem uma justificativa, né, que a gente usa muito, que é o porquê, o pois, né, o que, já que, visto que, certo? Então, por exemplo, a gente vai ver aqui na questão do celular na sala de aula. Não se deve proibir o celular em sala de aula, visto que hoje pode ser uma ferramenta bastante útil para auxiliar os estudantes. Então, veja bem, eu estou usando o visto que, né, ou já que, para justamente amarrar essa ideia e
introduzir um argumento, né, uma justificativa para o que eu quero defender. Muito bem, então esse é um resumo, mais ou menos, dos principais operadores argumentativos. Vamos às atividades, então. Então aqui, veja bem, vocês vão ver o sentido da palavra destacada, né? Então, para que serve eu não concordo, eu concordo? A gente já viu aqui, né, nessa questão de como é que você vai marcar a sua posição, né? Expressões de concordância e de discordância. Então, para que serve cada uma delas, gente? Né? Então, leiam aqui o que é o assunto, o que é o conteúdo e ver então qual seria o objetivo de cada uma dessas palavras destacadas. Muito fácil, né? Na frase 1, qual palavra indica que um outro ponto de vista será apresentado? Então, na atividade 1, é interessante, no texto 1, né? Atividade 1, né? Na frase 1. Porque fala assim, a pessoa defende, né, o uso do celular de aula, só que ela não defende assim, indiscriminadamente. Pode usar o celular para qualquer coisa, independente, né? Aí aqui, ó, olha o mas aqui, né? Mas é necessário deixar claro que... Então, assim, ela está de acordo com o uso do celular na sala de aula, só que ela quer colocar um contra, digamos assim, uma contraposição na posição dela. Não é simplesmente usar de qualquer jeito, né? Mas é necessário deixar claro qual a finalidade e quais os momentos em que a utilização desse aparelho é propícia em ambiente escolar, entendeu? Então, esse mas aqui vai introduzir uma ideia contrária ao que eu estava falando aqui nessa primeira parte, tá? Então, isso é muito importante a gente ficar atento em relação a isso. Está respondido já, gente, a B, né? Vamos para C. Circule a palavra ou expressão abaixo que poderia substituir mas na frase 1 sem alterar o sentido. Então, qual dessas três palavras aqui tem o mesmo sentido que mas? Muito fácil também, não é difícil não. Pois, mesma coisa. Qual dessas três aqui tem o mesmo sentido de pois? Então, dá uma olhadinha no quadro, né, de operadores argumentativos para... caso você ainda não conseguir identificar, mas é muito fácil, gente, né? O que você poderia substituir numa frase, né? Por exemplo, você fala assim: não estou acompanhando as aulas online, pois minha internet está muito ruim, né? Então, qual dessas três aqui poderia substituir o pois nesse caso, né? Não estou acompanhando as aulas online, porém minha internet está muito ruim. Não estou acompanhando as aulas online, contudo, minha internet está muito ruim. Ou não estou acompanhando as aulas online, já que a minha internet está muito ruim, né? Então, veja bem que não é uma coisa muito fácil, né, gente? A gente precisa saber o sentido de cada uma dessas conjunções, né? Para que serve o já que e o porém, contudo, serve para quê, né? O quadro lá dos operadores vai ajudar vocês. Releiam o quadro. Então aqui a gente tem também novamente um parágrafo, né, falando sobre essa questão do uso de celular em sala de aula. E aí a gente vai identificar qual que é a ideia defendida no parágrafo, acabei de falar, né? A ideia defendida a gente chama de tese, né? Ou seja, qual que é a ideia que o autor vai defender, chamado de tese, ou seja, o ponto de vista, a opinião dele. Então é só reler aqui que vocês vão identificar. Mas eu falei da questão do defender o uso do celular em sala de aula, né? Mas talvez não seja simplesmente, não bem isso, né? Leia a primeira parte aqui com atenção que vocês vão identificar, tá? Não é simplesmente o uso que ele está defendendo, mas é mais que isso, tá? Quais argumentos são usados? Aí veja bem, se ele tem uma opinião a respeito ao uso do celular em sala de aula, ele vai ter que dizer, então, por que é importante usar o celular em sala de aula, né? Ou por que ele está defendendo essa opinião em relação ao celular. Então, ele vai ter que lançar argumentos. Quais são esses argumentos? Então, vocês vão ter que ler aqui com muita calma, com muita atenção, né? Então, por exemplo, alunos que se deparam com objetos já vivenciam fora da escola, sentem-se mais seguros e independentes dentro do ambiente escolar, né? Então, aqui, a gente pode resumir esse argumento. Esse aqui é um argumento, mas eu posso resumir esse argumento. Não preciso copiar do jeito que está aqui, né? Eu posso dizer, então, que os alunos têm familiaridade com o celular, né? Familiaridade, eles já convivem com isso. Então, se eles podem usar o celular dentro da sala de aula, isso vai ajudar
isso faz com que eles se sintam mais seguros e independentes, né? Então, assim, o uso do celular em sala de aula, por conta da familiaridade que os alunos já têm com o aparelho, dá a eles mais segurança e independência, né, no ambiente escolar. Então, eu posso parafrasear isso aqui ou colocar de uma forma resumida, mas não necessariamente precisa copiar isso aqui, tá? Então fica muito estranho você copiar, né? Tenta colocar com as suas próprias palavras. Como você vê agora o uso do celular pelas escolas nesse contexto de pandemia, né? Então, assim, pelas escolas, na verdade, vocês usam o celular o tempo todo para estudar, né? Por causa do online. Mas aqui, talvez a questão esteja perguntando se voltar, né? Na hora que voltar, por exemplo, a gente não vai voltar de uma vez, todas as turmas, aí vai ter o tal do ensino híbrido, não é? Ou seja, o que é o ensino híbrido? A gente vai estudar nas duas modalidades, tanto presencial como à distância. Então, pensa nisso. Como que você vê, então, o uso do celular pensando essa questão do ensino híbrido, né? Então, assim, eu não vou dar minha opinião, mas eu vou deixar vocês darem a opinião de vocês, é uma questão pessoal, certo? Mas eu acho que vocês já estão sabendo aí mais ou menos o que vocês vão responder, né? É óbvio que a gente não pode ser contra o uso do celular, né? Já que a pandemia e o ensino online, realmente o celular acabou se tornando uma ferramenta mesmo de trabalho, né? Muito bem. Aqui tem algumas considerações em relação à oralidade e à escrita, né? No debate, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Leiam aqui com atenção depois, esse box aqui. E vamos para a questão 3. Então aqui a gente tem um debate, né? Trecho de um debate de candidatos à eleição presidencial, tá bom? Então a gente tem aqui o candidato 1 e o candidato 2, certo? E aí vocês vão ver o que cada um está defendendo e vão dizer. Na fala do candidato 1, a palavra destacada, né? Aqui, ó, obrigatoriedade. Mostra que o debatedor considera a adesão às condições do programa como um dever ou possibilidade. Que palavra reforça esse sentido? Justifique. Então, veja bem. Se é obrigatoriedade, gente, então é o quê? É o quê? É dever ou possibilidade? Né? Dever é aquilo que tem que ser feito, né? Não pode fugir. Possibilidade é algo possível, talvez, né? Há uma probabilidade. Agora, se ele está usando a palavra obrigatoriedade, então, qual dos dois que é? Né? E que palavra reforça esse sentido? Deixa eu ver aqui. Então ele vai usar uma palavra depois que vai mostrar essa questão da obrigatoriedade, né? Tá aqui, ó, nesse trecho, bem fácil de localizar, tá bom? Vamos lá. Na fala do candidato 2, qual a palavra que ameniza, suaviza, né, o sentido de fazer alguma coisa por obrigação? Então, assim, para o candidato 2, então, você não pode obrigar, certo? Mas qual palavra que vai mostrar isso? Tá? Qual palavra? Analisa com calma. A minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles devem ser estendidos para alcançar a maior parte da população que ainda não foi alcançada. Então, veja bem, quando ele fala, olha aqui, é de que eles devem ser estendidos, né? Devem ser estendidos. Esse devem aqui, ele está até um pouco forte também, né? Mas ele não está obrigando, assim, o sentido de obrigação deve, né? Ou seja, deve aqui, mas eu até achei meio estranho isso aqui, porque poderia ser poderiam, né? Se ele tivesse usado assim, a minha proposta em relação aos programas sociais é de que eles poderiam, né, ser estendidos para alcançar a maior parte da população. Mas se ele tivesse usado a palavra poderiam, aqui ficaria no sentido de possibilidade, né, e não de obrigatoriedade. Mas aqui ele quer dizer também que é obrigatoriedade. Só que ele está querendo dizer de uma forma mais amena, né? De mais amena. Então o deve aqui vai funcionar nesse sentido de amenizar um pouco
a obrigação, tá? Então está respondido para a gente AB, tá? Qual a diferença de sentido entre as duas falas? Justifique sua resposta. Então, aquilo que eu acabei de falar aqui, né? Nessa forma aqui, ou seja, da forma como foi utilizado o deve aqui, ele está amenizando a obrigatoriedade. Agora aqui não, né? Aqui, além de estar usando a palavra obrigatoriedade, olha só, tinham que estar com a carteira, entendeu? Ou seja, já era para ter a carteira e não tem, né? Então veja o reforço aí. Tipo assim, aqui devem, né? Devem, né? Se possível, entendeu? Mas aqui não, aqui já está realmente mostrando que já deveria ter acontecido, né? Então, assim, eu acho que eu até falei as respostas. Se vocês acompanharem com atenção a aula e fizerem anotações ou forem buscando responder, né? A dica que eu dou é essa. Quando for fazer as atividades, veja o vídeo e depois vai vendo aos poucos e já vai fazendo. Vai vendo e vai fazendo. Que você vai fazendo, acompanhando por questão, né? E não tem erro. É isso, gente. Chegamos ao final da semana 2 do PET 2.